E aí, Dev, beleza? Lucas Moura aqui. Nesse vídeo eu vou falar sobre exceções e os tratamentos de erro. Para começar aqui, o que é uma exceção? Uma exceção, a melhor forma de te mostrar o que é uma exceção é gerando uma exceção. Então, eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou criar aqui um vetor de inteiro que vai se chamar números, new int, 1, 2, 3. Vai ter esses valores aqui. E agora, eu vou imprimir a mensagem, sysout, que vai ser números. Aqui eu vou colocar uma mensagem final. E aqui eu vou tentar imprimir uma posição desse vetor aqui. Então, eu vou imprimir sysout, o meu vetor números, na posição. Ele tem 3 valores aqui no meu vetor. Então, a primeira posição é o 0, a segunda posição é o 1 e a terceira posição é o 2. Então, eu vou acessar, por exemplo, essa posição que tem um 2 aqui, que é o... Deixa eu colocar aqui 10, 20, 30, só para não confundir. Vou acessar a posição que tem um 20, que é a posição 1. Vou salvar e vou executar. Imprimiu aqui números 20, mensagem final. Esse números aqui não faz sentido, mas deixa aí. Então, ele imprimiu sem problemas o número 20. O que acontece se eu tentar imprimir uma posição que não existe no meu vetor? Então, por exemplo, eu vou digitar aqui uma posição 5. Perceba que o 5 não existe aqui, porque ele vai de 0, 1 e 2. Ele termina no 2. A posição 5 não existe. Vou executar. Detalhe, o Java em momento algum não falou que tem erro aqui. Ele falou, tá tudo certo, pode executar aí que vai dar bom. Só que não deu bom. Ele deu uma exception. Esse é o cara que a gente vai aprender hoje como lidar com ele. Ele falou exception in thread main, e aí ele deu uma exception, que é a array index out of bounds exception. Isso aqui é uma classe da exceção. E aqui ele dá uma mensagem falando o seguinte, que o índice 5 desse vetor não existe, porque ele tem um tamanho 3. Por isso que deu essa exceção. E olha um detalhe aqui. Essa mensagem final aqui não foi impressa, olha. Ele imprimiu números, disparou uma exceção assim que chegou na linha 5 e deveria imprimir a linha 6. Só que ele não mostrou aqui no nosso programa. Por quê? Porque quando gera uma exceção, o seu programa acaba na hora. Então o algoritmo vai lá e finaliza ali o seu programa, o seu algoritmo, sempre quando encontrar uma exceção. Então, por isso que é extremamente importante você tratar essas exceções. É meio que você falar para o Java, eu sei o que está acontecendo aqui. Se acontecer tal exceção, eu sei como lidar. Só que o Java, ele está entendendo que aconteceu um erro aqui e você não está sabendo lidar com ele, entendeu? Então, por isso que a gente precisa tratar ele. E como que a gente trata essa exceção, Lucas? Com o famoso try-catch. Já ouviu falar? Try-catch. Já ouviu falar do try-catch? Não? Try-catch, o try, que é de tentar em inglês. Vou colocar aqui, try. Aqui ele até sugeriu pra gente, mas vamos digitar na unha aqui na mão. Try, catch, abrir parênteses, como se fosse um método. Aqui eu vou colocar uma classe da exceção. Como que é exceção em inglês? Exception. Isso. Boa. Escrevi errado aqui. Exception. Esse cara aqui. Apertei Enter. E qual que vai ser o nome que a gente vai passar para essa exceção? Vamos colocar erro. Então, pensa o seguinte. Esse try, que do inglês, try, é a mesma coisa que tentar. O catch, vamos traduzir para capturar. Então, tudo que tiver dentro do bloco try, o que é bloco, Lucas? É quando está dentro dessas chaves aqui. Então, todo o código que você colocar nesse bloco aqui do try, ele vai tentar executar. Só que caso ele tente e falha, você tem que ter o catch para capturar e lidar com esses erros. Imagina que ele vai ser meio que o psicólogo ali para lidar com os problemas. Então, vai tratar os erros capturados no bloco try, dessa forma. No catch, imagina que esse parênteses aqui é como se fosse um método. Imagina que está passando um parâmetro ali que é um erro.
Então, imagina que isso aqui é uma variável erro e aqui dentro você pode usar esse erro. Então, o que eu vou fazer? Dentro do try, não vai ficar todo o código que eu vou tentar executar? Então, vamos pensar aqui. Qual o código que eu estou tentando executar? Eu estou tentando executar esse cara aqui. Eu poderia colocar tudo. Vou colocar isso aqui, vou apertar Ctrl X para recortar e Ctrl V para colar aqui. Pronto. Então ele vai tentar executar isso aqui. Eu quero deixar aqui essa mensagem final só para mostrar para você que agora vai ter um comportamento diferente. Então ele vai tentar criar um vetor aqui e vai imprimir números na posição 5. Eu poderia deixar isso aqui de fora, porque eu sei que o problema está somente aqui nessa linha quando eu tento acessar o vetor na posição 5, mas não tem problema deixar aqui, tá bom? Aqui no cat, a gente tem que lidar com os nossos problemas. Imagina o seguinte, imagina que esse cat, vamos pegar um exemplo melhor. Imagina que esse cat vai ser, imagina o beisebol, acho que é beisebol, né, que pega a bolinha, né? Isso, imagina que tem jogador de beisebol. Se não for outro esporte, imagina que é isso aí mesmo. Mas imagina um jogador de beisebol que alguém lança a bola e ele vai lá e captura com aquelas luvas toda top lá. Então ele capturou essa bolinha aí. Imagina que essa bola vai ser um problema que alguém está jogando. E imagina que você vai ter um jogador responsável por capturar esse problema. Então vai ser esse cat aqui. Então ele vai lidar com esse problema que é o erro. E o que você vai fazer com esse erro? Você pode fazer o que você quiser. Então você pode, por exemplo, imprimir no console o erro que aconteceu. Você pode criar um arquivo de log para sua aplicação. Você já deve ter executado algum programa que ele encerrou inesperadamente. E ele fala, olha, deu um problema aqui, fechou inesperadamente e foi criado um arquivo de log, de registro, caso você queira ver os detalhes. Aí você vai lá e abre esse arquivo de texto e você não vai entender nada que tem lá, porque é uma porrada de erros lá, falando lá. Mas isso é um arquivo de log, que ele normalmente ele tem um tempo, ele fala qual a descrição do erro e aonde que aconteceu. Mas enfim, com esse erro você pode fazer várias coisas, como imprimir no console, criar um arquivo de log. Se você tiver, por exemplo, uma janela, uma interface gráfica, você poderia exibir na tela um pop-up falando que aconteceu um erro. Mas vamos fazer aqui simplesmente uma mensagem de erro no console, que vai ser sysout erro, que é o nosso carinha que o nosso jogador capturou ali, que é o erro. E aqui, imagina que é como se fosse um método. Eu posso usar essa variável aqui, erro. E ele é um objeto, porque ele foi criado como uma classe exception. Essa classe exception, o Java que criou ela. Então, erro, ponto. Aqui ele tem vários métodos. Um dele é getMessage, que eu vou pegar a mensagem do erro. Vou salvar e vou executar aqui. E perceba que ele imprimiu números. Aquele erro que eu tinha mostrado, que é o índice 5, o index 5, está fora do tamanho do vetor, que é tamanho 3. Então, ele imprimiu a mesma mensagem, só que agora ele está mostrando a mensagem final, que é essa linha 14 aqui. Então, perceba que o nosso algoritmo continuou depois desse problema. Então, ele não parou de executar quando chegou nesse erro aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar breakpoints, que são pontos aqui para o nosso debug, modo debug, conseguir pausar aqui durante a execução. Então eu vou colocar aqui essas bolinhas vermelhas. Imagina que é como se fosse um freio ali, em cada linha. Vou clicar em debug ao invés de run, que é o modo depuração, que eu consigo executar linha por linha para mostrar para você. Então olha, aonde que tiver a bolinha, ele vai pausar. Então ele começou aqui nessa primeira bolinha e pausou. Então eu vou apertar aqui o play, é como se fosse o resume para continuar. Foi para a linha de baixo. Então ele criou aqui o meu vetor. Quando eu apertar play, perceba que ele vai imprimir essa linha aqui que foi executada. Então apertei play, ele executou a linha de cima e imprimiu aqui números. Vou apertar play e aí ele vai executar essa linha aqui. E aqui eu vou colocar um outro breakpoint para ver se ele vai cair aqui. Apertei play. Pronto. Você viu que da linha 7... ele foi para a linha 12, que é onde o cat foi chamado. Então, detectou uma exceção aqui, ele sai daqui, mesmo se tiver
Imagina que tem mais código aqui. Se tiver uma exceção aqui, ele vai cair e vai ser redirecionado diretamente para o cat. Então ele entrou aqui, imprimiu, vou apertar play, o erro .getMessage. Vou executar e ele imprimiu a mensagem final aqui. Vou colocar aqui mensagem após a exceção. Vou executar, modo debug. Vamos de novo. Play, play. Vai dar exceção e você vai ver que ele não vai executar a linha 8. Ele vai direto para a linha 15. Ó. Ele não vai ler isso aqui. Por quê? Deu uma exceção aqui, ele já vai direto, imediatamente, para o conteúdo do cat. Vou dar play, viu? Pulou a linha 8 e executou essa mensagem aqui. E mensagem final. Então perceba que o try-catch serve para você tratar os seus problemas, os seus erros, as suas exceções, e no cat ali você vai colocar uma forma de lidar com os seus problemas. Então pode ser uma mensagem, você pode executar um outro método, você pode fazer alguma operação, você pode retentar de uma outra forma. Imagina que, vou dar um exemplo bem literal. Imagina que você está tentando desenhar um quadrado. Deu erro, deu uma exceção. E aí você vai no cat e desenha um círculo. É um exemplo bem ruim, mas só para você ter uma noção de que você pode retentar de uma outra forma, entendeu? São várias as possibilidades aí. Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos trocar aqui e vou alterar. Vou subir esses números aqui. Não tem problema, vai dar o mesmo resultado. Por que eu subi? Porque dificilmente vai dar erro só por você definir o seu vetor ali. Não tem tanta necessidade de você deixar aqui, tá? Inclusive, não deixe tudo dentro do try-catch não, tá? Porque senão vai ficar um negócio gigantesco aqui. Bom, aqui eu declarei um vetor números. Vamos criar aqui um outro vetor que vai ser peso. Pode ser peso. E vou fazer new int, que vai ser 2, 3, 4, 5. Aqui vamos aumentar, vamos colocar 100. Agora eu criei dois vetores, de números e de peso. Eu quero fazer o seguinte, eu coloquei peso, mas é porque eu não pensei em um nome menor. Mas eu quero simplesmente dividir o de cima com o de baixo. Então 10 por 2, 20 por 3, 30 por 4 e 100 por 5. Como que eu faço essa operação de percorrer um vetor? É simples, é usando o for. Eu vou apagar aqui os meus comentários super explicativos aqui. E vou fazer o seguinte, eu quero percorrer um vetor de 1, 2, 3, 4 posições. Então eu vou fazer for int. Eu poderia colocar i igual a 0 ou índice igual a 0, vai da sua preferência. Índice menor. Eu vou colocar aqui o 4 direto, porque eu não quero usar números.length, porque eu quero te mostrar um cenário de erro aqui. Então, vou colocar números, índice menor que 4 e índice mais. E vou fazer o seguinte, int resultado, eu vou colocar como uma divisão inteira, que vai ser números na posição índice, então, posição índice, dividido por peso na mesma posição índice. Então, o índice aqui, ele vai crescendo, né? Ele vai começar do 0, depois pro 1, 2, até chegar no 3, que é menor que 4. E quando chegar no 4, ele nem vai chegar aqui dentro, porque o 4 não é menor que 4 e enfim. Tá. Se você não lembra essa parte de for, dá uma olhada aqui nesse vídeo que eu explico muito bem. Então, ele vai fazer essa operação de divisão. Vai ser o número dividido por peso. Então, 10 por 2, 20 por 3. Então, vamos fazer nossa colinha aqui, só para a gente ver aqui o Paranauê aqui. 10 dividido por 2, 20 dividido por 3, 30 dividido por 4 e 100 dividido por 5. Sem problemas aí. E vamos imprimir aqui sysout resultado. Eu vou comentar esse código aqui para não executar no momento. Vou colocar só essa mensagem após exceção aqui que eu achei bonitinha. Vou executar. Pronto, tá aqui, ó. 5, 6, 7 e 20. Tá. Vamos colocar melhor essa mensagem aqui. Vamos colocar
ao invés de println, vamos colocar printf. E eu vou fazer, eu quero imprimir nesse padrão aqui, ó. Por exemplo, 10 dividido por 2 é igual o resultado disso aí, que seria 5. Eu quero imprimir nesse formato aqui. Então eu vou fazer, esse 10 aqui seria o números índices, e ele é um inteiro, então vou colocar porcentagem D. Eu quero colocar aqui esse símbolo aqui de divisão, então espaço divisão. Agora, esse segundo número aqui faz parte de peso, que é inteiro, então vou colocar porcentagem D. Espaço, o igual e o espaço. E aqui o resultado eu declarei como inteiro, então vou colocar a porcentagem D aqui. Como eu quero imprimir vários, eu preciso colocar uma quebra de linha no final. No lugar desse porcentagem D, vai ser o números índice. No lugar desse segundo, peso índice. E no lugar desse terceiro aqui é o resultado. Vou executar. Então, imprimiu 10 dividido por 2, 5. 20 dividido por 3, 6. 30 dividido por 4, 7. 100 dividido por 5, 20. Beleza? Sem problemas. Vamos fazer agora o seguinte. Vamos colocar aqui, deixa eu ver, vamos colocar aqui mais um numa casa, que vai ser melhor, ó. No lugar do 5, eu vou tirar ele. Então aqui passou a ter um tamanho de 3. Então você tem somente as posições 0, 1 e 2. E já nesse aqui de cima você tem 0, 1, 2 e 3. Então como eu estou percorrendo 4 casas no de cima, vai chegar um momento que vai fazer 10 dividido por 2, 20 dividido por 3, 30 por 4 e 100 por nada, porque eu excluí. Então esse cara aqui vai disparar uma exceção, vai dar um problema. Então vou executar aqui e ele deu um erro. Ó. Ele falou de novo, ó, index 3 está fora do alcance ali de tamanho 3. Então perceba que deu aquele mesmo erro que a gente mostrou ali antes. Mas eu quero fazer um negócio que é o seguinte. No lugar de 20 dividido por 3, eu vou trocar o 3 por 0. Então, o que vai acontecer? Ele vai fazer 20 dividido por 0. Vou executar e opa, olha o que aconteceu aqui. Ele imprimiu 10 dividido por 2, deu 5. Chegou na segunda etapa aqui, que foi 20 dividido por 0. Ele deu uma exceção. Se eu colocar aqui, erro da exceção. Vamos de novo aqui, clear. Ele imprimiu erro da exceção, eu escrevi errado aqui, exceção. Ele imprimiu aqui divisão por 0. E outro detalhe é que ele não chegou nesse cenário aqui que ele fazia uma divisão com um peso na posição que não existe. Então, por quê? Porque essa exceção aqui do 20 dividido por 0 aconteceu antes. Eu vou fazer mais uma modificação que é o seguinte. Se eu tirar esse for para fora do try, vou fazer isso aqui. Deixa eu só apertar Tab aqui. Selecionei e apertei Tab. Pronto. Vou executar aqui, deixa eu só diminuir aqui e tirar essa janelinha aqui. Pronto. Então o que eu fiz foi, deixa eu apertar Shift Tab, aí, pronto. Então o que eu fiz? Eu movi o for para fora do try e do catch aqui. Vou executar e perceba que ele imprimiu 10 dividido por 2 é 5. Mensagem após a exceção. Então quando ele chegou no 20 por 0, ele deu aquela exceção de divisão por 0. E agora, olha o que aconteceu. Ele continuou rodando o nosso for. Por quê? Quando a gente tinha o for aqui dentro, lembra que... Então, imagina que eu tenho um for aqui, ele está executando. Ele encontrou uma exceção, quando está dentro do try, lembra que ele finaliza na hora, e ele já vai para o catch, então ele encerra aquele for. Então, se tiver mais posições para ele percorrer, ele vai sair de qualquer forma. Como a gente deixou o for do lado de fora,
o for vai continuar percorrendo e somente vai tratar o cenário ali dessa operação aqui do resultado. É por isso que ele continuou percorrendo o nosso vetor aqui. Então ele imprimiu erro da divisão por 0. E depois ele imprimiu 30 dividido por 4, que é esse cara com esse. Beleza, sem problemas. Agora chegou no 100 por um valor aqui que não existe. Que ele disparou uma ou outra exceção. Então ele imprimiu erro da exceção index 3 está fora do vetor ali de tamanho 3. Então nós temos duas exceções. E a gente pode fazer uma outra coisa que é bem legal, que é o seguinte. Nós podemos tratar cada exceção em particular. Então imagina o seguinte. Vamos pegar aquele exemplo do nosso jogador, que ele é especializado em pegar as bolinhas ali, que é os erros. Agora imagina que nós vamos ter 2 jogadores e cada um deles vai ser especializado em um tipo de bolinha, em um tipo de erro. Então, eu vou criar aqui um outro catch. Como que a gente faz isso, Lucas? Eu vou fazer catch. Aqui dentro, ó. Vamos decorar a sintaxe aqui. Catch, abrir parênteses. A classe da exceção, espaço, um nome. Esse nome você pode colocar qualquer coisa. Pode colocar E, tem gente que coloca E, ou em inglês error, vai da sua escolha. Eu vou colocar como erro. E não tem problema o mesmo nome aqui no catch de cima com o de baixo. Então vamos pegar nossa cola aqui. Qual que é a classe da exceção? Vamos esquecer por enquanto essa classe exception. Vamos tratar especificamente do nosso problema aqui, que é o seguinte. Eu vou colocar aqui, caso eu não consiga saber, Lucas, que classe que eu vou colocar então? Eu também não sei. Como que eu vou descobrir? Eu vou usar um outro cara. Vamos voltar aqui. Espera aí, dá uma pausa aí nesse ensinamento aí dos catches. Ao invés de usar erro.getMessage, eu vou mostrar para você um outro método desse objeto erro que a gente consegue usar aqui, que é o erro.printStackTrace. O que isso aqui faz, Lucas? O print, imprimir. Então, você já imagina que ele vai imprimir na tela. Esse stack trace, imagina que ele vai ser uma pilha de rastreio. Como assim, Lucas? Vou colocar aqui para imprimir e você já vai entender melhor. Então, eu vou executar. E agora, olha o que ele imprimiu aqui. Ele imprimiu esse java.lang.arithmeticException, divisão by 0, app.main, app.java15. O que é isso? Esse cara aqui, ele está falando em qual arquivo que aconteceu, qual classe. Esse java.lang seria o pacote. Então, a classe aqui é arithmeticException, certo? Depois desses 2 pontos aqui, é a mensagem do erro. Lembra quando eu colocava o erro.getMessage? Ele imprime essa informação aqui. Na linha de baixo, ele está falando na onde que aconteceu. Nesse de cima aqui, ele só está falando a classe da exceção e o pacote dessa classe da exceção. Falei errado. Nessa linha de baixo aqui, ele está falando em qual arquivo que aconteceu essa exceção. Então, ele aconteceu no arquivo app. Então, eu estou aqui no arquivo app, no método main. Então, ponto .main. E aqui, ele coloca um ponto 15. O que é esse 2.15? Está falando a linha. Então, se eu olhar aqui, 15 é a linha que aconteceu a nossa exceção. Então, esse stack trace serve para a gente saber exatamente aonde que aconteceu o disparo da exceção. Se eu fizesse isso aqui, ó, eu vou criar aqui uma classe qualquer, por exemplo, matemática. .java class matemática. Vou fazer public void calcular. Vamos colocar aqui dividir. Int número por int número. Vamos colocar número A e número B. Vou fazer o seguinte, vou imprimir número A dividido por número B. Dessa forma. E vou passar aqui, ao invés de resultado, vou fazer matemática igual a new matemática.
e matemática.dividir. Vou passar esse matemática aqui para fora do try catch, só para poluir menos. Vou apagar isso aqui também, que tá feio. Posso apagar isso aqui? Deixa por enquanto. Isso aqui. Aqui eu vou fazer dividir números na posição índice e peso na posição índice. Posso comentar esse aqui de cima e vou fazer o seguinte. Posso apagar, comentar isso aqui também e vou fazer somente isso aqui. Então eu criei uma classe matemática e o que eu estou fazendo? Eu estou jogando os dois valores aqui, números índices e peso índice, para dentro desse método dividir. Vou executar. E perceba que a print stack trace desse primeiro cenário aqui mudou. Ele agora tem o appmain e matemática.dividir. Então esse print stack trace, ele imprime uma pilha. Lembra uma pilha de pratos? Que tem um prato, vai empilhando em cima do outro. Então o que tiver mais embaixo vai ser o primeiro arquivo que o seu algoritmo rodou. E o que tiver mais no topo, o último, vai ser aonde que aconteceu a exceção. Então, nessa pilha, vai mostrando cada arquivo que o seu algoritmo foi percorrendo para chegar no resultado que foi uma exceção. Então, ele começou na linha 11, esse cara aqui. Depois, ele foi para o arquivo matemática, que é a classe, e o método ponto, que é o dividir, que é o método. Quando tiver ponto, é porque está acessando o método. Dividir. E aqui ele fala também a linha, que é a linha 3. Então, imagina que o seu algoritmo tem vários arquivos, essa print stack trace vai só aumentar. Então, por isso que é importante você usar esse print stack trace em alguns casos, para imprimir arquivo de log, que é um arquivo bem detalhado, falando aonde que aconteceu o problema. Então, lembra do nosso cenário que a gente queria usar os vários catches para capturar os erros específicos? Nós vamos usar essas classes aqui. Então, se você não sabe qual a classe da exceção, você pode usar esse print stack trace para pegar a classe da exceção. Então, aqui, o primeiro erro que acontece, eu posso até deixar esse matemática.dividir aqui, ou posso voltar para o que estava, né? Tanto faz. Eu vou fazer o seguinte, vou apagar isso aqui e vou deixar assim. Ficou bem mais claro, né? Bom, aqui eu quero fazer o seguinte, eu quero imprimir uma mensagem diferente, caso seja uma exceção do tipo divisão por zero, uma exceção do tipo aritmética, e caso seja uma exceção do tipo que você está tentando acessar uma posição do vetor que não existe, eu quero imprimir um outro formato de erro. Então, eu vou fazer dois catches. Eu posso apagar esse aqui e vou digitar, depois das chaves aqui, cat, abrir parênteses, a classe do meu erro, arithmetic exception. Vou apertar Enter e posso colocar aqui o nome que eu quiser. Poderia ser E? Poderia. Vou deixar erro. Abri, fechei, colchetes. Então aqui, esse cat, imagina que a gente tem os jogadores especializados do beisebol, né? Então ele tem um jogador que ele só pega bolinhas que é do tipo aritmética. Então aqui somente trata os erros de aritmética, de cálculos matemáticos. E agora nós vamos colocar um outro cat, que é para o Array Index Out of Bounds Exception. Vou selecionar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu posso colocar o nome que eu quiser, inclusive pode ser erro de novo. Por que posso repetir? Porque isso aqui é blocos diferentes, tá? Então não tem problema você colocar erro aqui e erro aqui em cima. E aqui ele trata os erros relacionados a ultrapassar o tamanho do vetor. Aqui eu vou colocar sysout, erro de cálculo. E vou colocar erro.getMessage. Aqui eu vou colocar sysout, erro de vetor, erro.getMessage. Vou executar e ele imprimiu agora erro de cálculo, divisão por zero, erro de vetor, index 3 está fora do tamanho ali de 3. Então perceba que agora eu estou exibindo um formato diferente, ó. Um começa com erro de cálculo e outro começa com erro do vetor. Então é como se tivesse uma condição, que é o seguinte, ó. Chegou aqui e deu uma exceção,
o Java vai olhar e vai ver o seguinte: essa exceção é do tipo aritmética, então eu vou jogar essa bola, essa bucha aí, esse erro, para o meu cat, para o meu jogador que é do tipo aritmética. E ele é o responsável por tratar esse erro. Quando esse erro é capturado, ele não vai para os cat de baixo, tá bom? Então ele chegou aqui. Depois que ele executou isso aqui, como o nosso vetor está de fora, ele continua. Deu a outra exceção, que é do tipo array index out of bounds exception. O Java vai chamar esse cat aqui, e não esse, porque são classes diferentes. Entendeu? Ah, Lucas, beleza. Eu entendi para que serve esse try-catch ali, mas ainda não está muito claro para que eu vou usar isso no meu dia a dia. Eu poderia, por exemplo, quando eu tenho vários catches, eu poderia colocar um outro tipo de erro. Então, por exemplo, caso seja um erro de aritmética, eu não quero mostrar no console, eu quero imprimir, quero exibir uma janela na tela aqui. Então, vamos colocar, por exemplo, um JOptionPane, show message dialog, nulo. E aqui eu vou colocar uma mensagem genérica, por exemplo, erro de cálculo. Eu poderia colocar a mensagem na frente e posso apagar isso aqui. Vou executar. Olha, ele imprimiu aqui, exibiu uma janelinha, erro de cálculo, divisão por zero. E já esse erro, ele apenas imprimiu no console. Então a gente tem a liberdade de tratar cada tipo de erro individualmente. E pode ser que o seu programa exija que você trate um erro de uma forma diferente, por exemplo, como eu mostrei ali, exibir um erro na tela ou fazer um tipo de operação. Uma outra coisa que você precisa saber é que eu não falei que tinha uma classe chamada exception. Imagina que essa classe, exception, ela é a classe mãe de todas, né? Porque realmente tem essa herança. Então, todas as classes exception herda dessa classe exception. Então, essa classe exception tem uma subclasse arithmetic exception e também tem uma classe array index out of bounds que herda da classe exception. Então, a classe exception ela é a classe topo ali que todas as outras exceptions herdam dela. Então, eu poderia aqui adicionar outros catches, inclusive esse do exception. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, colocar chaves aqui, fica estranho, e vou colocar um cat aqui antes, que é uma exception, erro também. Só que você precisa... Ah, não precisa dessa chave aqui. Só que você tem que pensar o seguinte, a classe exception, ela é a mais generalista possível. Como assim? Ela é o mais genérico, é o erro mais genérico possível. E quando você tem subclasse, as classes que herdam dela, vai ser um erro mais especializado. Então você tem um erro especializado em somente aritmética. E aqui você tem uma classe que ela é responsável somente por tratar erros do tipo posição inválida do vetor. Então a classe exception é o mais genérico possível. Todas as exceções, por exemplo, aritmética, é uma exceção. Então ela entra aqui dentro. Então eu vou fazer o seguinte. Erro genérico. Simplesmente essa mensagem aqui. E olha, aqui ele ficou vermelho por quê? Como essa exception ela é a mãe de todas, digamos assim, todas as exceções vai cair nessa aqui. Independente se é aritmética ou se é de vetor, vai cair sempre nesse primeiro cat aqui. E lembra que eu falei que se entrar em um cat, ele não vai para os próximos? Por isso. Então ele está falando aqui que esses cats que estão logo em seguida vão ser inúteis, eles nunca vão ser executados. Então imagina que você tem uma fileira de jogador ali de beisebol, cada um fica preparado ali para receber o seu tipo de erro. Como o primeiro jogador, ele é generalista, ele pega qualquer bolinha, qualquer tipo de erro, ele vai capturar todas. E não vai deixar nada para trás para os outros jogadores pegar. Então é isso que vai acontecer. Esses catches não vão ser executados. Então perceba que a ordem dos catches ali das classes importa e muito. Então o que você tem que pensar? Você vai colocar as exceções especialistas, lista primeiro e generalista no final. Então eu vou mover essa exception aqui para o final. Agora ele sumiu o erro.
Posso executar. Ele não imprimiu o erro genérico, por quê? Porque os erros que eu coloquei aqui vão ser capturados pelos anteriores, nunca vai chegar aqui. Mas eu te garanto que vai funcionar se você colocar um outro tipo de exceção. Por exemplo, se eu tirasse esse erro, esse cat aqui, ele vai cair no erro genérico ali de aritmética, ó. Erro genérico, porque o de cima não capturou esse erro de aritmética, tá bom? Para finalizar, eu quero te mostrar o bloco finally, que é o seguinte, eu vou apagar tudo e vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui int resultado é igual 10 dividido por 0, só para forçar uma exceção. Vamos colocar aqui um try catch. Como que eu fiz isso, Lucas? Try. Vou apertar a setinha para baixo e selecionei esse snippet, que é um atalho do try catch. Ele gera para a gente automaticamente. Vou apertar Enter. Aqui eu vou colocar esse int resultado. Ctrl X, Ctrl V. Shift Tab. Aqui no catch eu vou colocar a mensagem e, ou poderia colocar erro, melhor, erro.get message. Aqui vamos colocar umas informações. Vou colocar sysout, mensagem antes da exceção, mensagem após a exceção. Aqui o erro, né? Vamos colocar aqui erro. Vamos colocar sysout, mensagem final. Posso apagar esse import aqui. Vou executar. Então ele imprimiu mensagem antes da exceção, erro, divisão por 0 e mensagem final. Beleza, nada de diferente. Aqui vamos adicionar um outro bloco, que é o finally. O que é esse finally, Lucas? Ele é o nosso finalmente ali, o nosso GG ali. É um código que ele vai executar sempre, independente se não houve um problema aqui ou se houve e teve uma exceção. Ele sempre vai ser executado. Então aqui, vou ser executado independente se deu erro ou não. Vou executar. Então vou ser executado independente se deu erro ou não. Então perceba que ele deu uma exceção. Então vamos colocar aqui, ó, os nossos breakpoints. Vou rodar o debug, vou apertar play para ele percorrer essas bolinhas aqui que estão pausadas. E aqui deu a exceção, ele não imprimiu a mensagem após a exceção, ele vai imprimir o erro getMessage e agora ele vai imprimir esse finally ali. Então todo o código que tiver dentro do finally vai ser executado independente se teve uma exceção ou não. Então executou e depois executou a mensagem final. Agora vamos comentar isso aqui, a divisão por 0, então não tem nenhuma exceção, o nosso código está perfeitinho. Só que agora o nosso finally vai ser executado do mesmo jeito. Então vou executar aqui debug, apertei play, ó, mensagem após a exceção, não vai entrar no catch, e imprimiu, vou ser executado independente se deu erro ou não. Então percebe que o nosso finally vai ser executado sempre. Ele tem um comportamento bem parecido com o código que se tivesse aqui de fora. Aqui você poderia colocar, por exemplo, eu só consigo pensar no exemplo que é o seguinte. Quando você está fazendo leitura e escrita de arquivos, você tem um comando ali que você precisa dar o close na leitura do arquivo ali para outros programas conseguirem usar. Então o close, ele geralmente é usado no final, quando você terminou de escrever ou de ler o seu arquivo. E normalmente você faz aqui. Então você poderia fazer o file.close, que significa que você encerrou. Esse file, vou ser bem sincero, dificilmente você vai usar assim. Eu dificilmente usei, tá? Mas fica aí a dica de você usar o file, tá bom? Ele é importante, mas sendo sincero mesmo, eu ainda não vejo ele com tantas diferenças em relação de se você tivesse colocado somente aqui do lado de fora, tá bom? Mas se alguém souber aí um caso específico que realmente é diferente de você colocar aqui, me fala que eu estou aberto aí para aprender também. Então, Dev, esse é o conteúdo de exceções e tratamentos de erro. É a primeira parte
Na próxima aula eu quero te mostrar como que você cria as suas próprias classes de exceções e como que você faz o lançamento de erros, é bem legal. E dou um exemplo mais, digamos que real aí, usando o try-catch e essas classes customizadas, digamos assim, tá bom? Eu sei que o conteúdo é meio complexo um pouco, tá bom? Mas se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou responder com o maior prazer, tá bom? E se você gostou, não esquece, deixa aquele like que ajuda bastante, fechou? Valeu e até a próxima aula.